Então, vamos começar, né, nossa segunda sessão, nossa segunda mesa aqui no nosso evento Cinema Máquina de Guerra, que está organizado pelo Nordestanças, com os dois programas de pós-graduação, né, o PPGAL da UFAL e o SOTEP da UNIT. Então, queria agradecer todo mundo que tem estado no evento e principalmente nossos palestrantes, né, pela disponibilidade. Ontem o Silvio falou um pouco da grande felicidade dentro dessa infelicidade toda, mas a felicidade da gente poder conectar lugares tão distantes, né, que às vezes a gente tem que mobilizar uma energia tão maior para as trocas acontecerem. Esse novo formato, eu acho que a gente tem conseguido dialogar com mais tranquilidade, mais facilmente, né? Ainda que de vez em quando a gente caia, escute pela metade, mas a gente consegue, não é o mesmo calor. Valcler estava lembrando hoje dos pastéis de Aveiro, né? Ovos moles do Aveiro. Ovos moles, isso. Não estamos aí provando ovos moles ou uma tapioca aqui nordestina, mas a gente pelo menos tem um espaço de troca que a gente também pode respirar um pouco, né, no meio desse ano tão pesado aqui no Brasil em especial. Eu queria falar só, ontem era para eu ter pedido, ou ter comentado, e terminei não comentando, que o Nordestanças tem no feed dele do Instagram vários movimentos sociais, grupos que têm trabalhado com ações solidárias, porque no Brasil nós estamos enfrentando, além da pandemia, um pandemônio que tem gerado dentre outras coisas, o retorno da fome, né, mesmo, né, pessoas que estão sem renda e sem alimento. E a gente fez, ano passado, trabalhou junto com vários grupos que estão promovendo ações solidárias, e aí todo mundo que está participando, eu convido a depois, se tiver possibilidades, ajudar, porque são grupos que estão trabalhando aí em linha direta com essas pessoas, né, eu acho que são tantas guerras e tantas batalhas, e essa é mais uma. Então, queria só registrar isso e passar a palavra para a Valcler para fazer as devidas apresentações. Agradecer novamente, Paulo, pela generosidade, né, e pela presença. E passo, então, para o Valcler. Bom, é um prazer aqui apresentar um colega, amigo, coisas que não estão no currículo, né? Assim, poxa, foi uma pessoa super especial, me recebeu de uma forma super carinhosa lá em Covilhã durante o período do pós-doc. Ele e Tiago foram mais do que parceiros, irmãos, assim, enfim, né? Todo fim de semana que estavam lá, vamos tomar um vinho, vamos jantar, vamos almoçar, vamos trocar ideias, projetos e textos, enfim, muito legal. Muito realmente. E outra coisa que não está no currículo também é o bom gosto na hora de escolher os vinhos, né? Assim, o Paulo sempre dava a palavra final, não, esse aqui. Sensacional, realmente uma experiência ímpar. Mas vamos lá, né? O Paulo é doutor em estudos contemporâneos pela Universidade de Coimbra, professor auxiliar convidado do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade da Beira Interior, onde ele dirige o mestrado em cinema, membro integrado do LabCom, da UB, colaborador do Grupo de Trabalho Correntes Artísticas e Movimentos Intelectuais do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra. Coordenador editorial da ANIC, né, que é uma revista super legal de cinema, enfim, de imagem e movimento, né, do grupo de trabalho Cinemas Pós-Coloniais e Periféricos, da Associação Imagem e Movimento, seminário temático Cinemas Pós-Coloniais e Periféricos da Socine, né. Eu conheço Paulo desde 2013, foi a primeira vez que eu encontrei Paulo pessoalmente, num evento da Associação Imagem e Movimento, lá em Covilhã. Depois disso, já tivemos umas 4 oportunidades aí, além do tempo que eu passei em Covilhã, e que emendou com outro evento da AIM também, né, em Santiago de Compostela. Enfim, pessoa super generosa, eu espero que vocês aproveitem, né? A fala dele vai ser em torno dessa questão do cineclube,
né, que é sempre uma máquina estratégica, né, de resistência, em termos culturais e também estético e políticos, né? E nesse momento o Micalo passa a palavra para o meu colega, amigo, irmão aí. Contigo, Paulo. Muito obrigado, Valclério, e obrigado também a Juliana por esta recepção tão calorosa. É um prazer imenso estar aqui convosco. Já conheço o Grupo Nordestanças há muito tempo. Partilho desse entusiasmo que vocês têm com a pesquisa e com a pesquisa científica também em contexto de prática artística. Também é muito importante. Acompanhei com muita curiosidade e com muito entusiasmo também o projeto de pós-doc do Valclério no Rio Tejo, que passa próximo da Covilhã, e, portanto, mostramos e vimos o trabalho dele, não só no mestrado em cinema, mas também na nossa graduação, lá na UBI, na Universidade da Beira Interior. Foi muito interessante. Ele deu um workshop também sobre essas temáticas, não é? Das narrativas sonoras e da importância de criar essas narrativas a partir do som, que foi muito, muito produtiva para os nossos alunos. Estamos desejosos que a situação se restabeleça para podermos receber vocês novamente na Covilhã e também, enfim, que estes encontros transatlânticos possam intensificar-se. É um prazer imenso estar aqui. Preferiria muito mais estar em Alagoas, junto de vocês todos. Estou desejoso por conhecer Alagoas, não conheço, infelizmente. Mas, enfim, é um prazer muito grande estar aqui convosco, partilhar estes momentos convosco e agradecer o convite. Foi com muito entusiasmo. Quero novamente parabenizar a Juliana pela imagem gráfica incrível deste evento, que faz inveja a qualquer evento em Portugal. Não estamos habituados a um arrojo criativo destes e, portanto, e também a própria ideia e conceito que vocês definiram para este encontro. Parece-me muito interessante. Deleuze e Guattari sempre esses companheiros de percurso, não é? Da academia, muito importantes. Então decidi falar hoje para vocês de um movimento que enfim, é muito transversal a vários contextos, mas em Portugal está mais relacionado com um contexto ditatorial, não é? Da ditadura que nós vivemos, a mais longa ditadura da Europa no século XX, 48 anos sobre ditadura, entre 1926 e 1974. Enfim, em rigor foram duas ditaduras, uma ditadura militar, primeiro, que depois se consolidou numa ditadura do Estado Novo, uma ditadura fascista, mas foram 48 anos, quase meio século, do século XX que nós vivemos em ditadura. E, portanto, durante esse período houve diversas formas de resistência, diversos movimentos cívicos, associativos, culturais, e aquilo que eu queria partilhar convosco hoje era um bocadinho também dessa minha pesquisa. Eu devo já fazer um aviso prévio. Eu sou, para além de pesquisador sobre o cineclubismo, eu sou um cineclubista, dirigente cineclubista já há 10 anos, portanto sou alguém comprometido também com estas temáticas, mas aquilo que eu vou trazer para aqui hoje é, de facto, um período da história do cineclubismo onde eu não interferi, portanto, onde não sou suspeito e não tenho qualquer impedimento ético de o trabalhar. Vou trazer para aqui precisamente o período em que Portugal viveu em ditadura, entre 1926 e 1974, e dar-vos também um bocadinho um panorama sobre aquilo que foi o movimento cineclubista em Portugal durante esse período e toda a articulação que ele estabeleceu com aquilo que era uma resistência política, cultural, social ao fascismo em Portugal durante várias décadas. Eu vou então pedir para partilhar aqui convosco um PowerPoint que partilhei. Desculpem-me se eu não sou muito eficaz com o... Estão conseguindo ver o meu PowerPoint? Pareceu sim, Paulo. Ok, pronto. Então, basicamente aquilo que trouxe para vocês foi uma apresentação sobre o cineclubismo em Portugal, portanto, os cineclubes, não é? Eu vou pôr aqui o meu cronómetro para não me exceder, porque eu, quando falo de cineclubismo, tendo a falar demais,
por isso, por favor, se eu estiver a ser muito chato ou inconveniente, podem dar alguma sinalização. Portanto, o movimento cineclubista em Portugal é um fenómeno muito complexo. Eu gosto, normalmente, quando falo aos meus alunos sobre o movimento cineclubista, gosto sempre de usar uma analogia, que é a analogia do iceberg. Portanto, vamos imaginar que o cinema é um iceberg, não é? E aquilo que normalmente as pessoas conhecem do iceberg é a sua superfície, é aquilo que está à vista. Mas aquilo que nós sabemos, não é? Que não vemos, mas que sabemos, é que o iceberg tem 75% da sua superfície, da sua massa imersa. Portanto, não é visível. E aquilo que eu costumo sempre dizer aos meus alunos é precisamente isso, é que normalmente na história do cinema e na experiência cinematográfica valoriza-se muito o filme, não é? A obra cinematográfica em si, mas aquilo que eu tento sensibilizar é que para aquele filme ser possível, para aquele filme ser, de facto, uma obra cinematográfica, ele precisa de um contexto muito mais vasto e também de um contexto de produção, de discussão, de recepção, desculpem, em Portugal a gente já deixou cair o P, mas de recepção, também muito complexo. Pronto, é essa parte do iceberg que a gente não vê, mas que torna possível que o iceberg exista, não é? O movimento cineclubista em Portugal, por vários motivos, precisamente também porque foi muito vítima da repressão, da perseguição política e social da PIDE, que era a nossa polícia política, do CNI, que era o nosso departamento de uma espécie de um DIP, como vocês tinham aí no tempo do Getúlio Vargas e também do Estado Novo, não é? Um departamento de informação e propaganda. O nosso CNI também era um secretariado de propaganda. Então, e isto eram os órgãos nacionais, mas depois também num nível mais local, porque os cineclubes atuavam numa escala bem regional, local, estadual, também diversas outras entidades, como, por exemplo, as prefeituras, os governos civis, a Mocidade Portuguesa, que era uma milícia juvenil, precisamente para doutrinar as crianças desde o início. Portanto, é, de facto, um fenómeno muito complexo, muito, muito interessante, que nos permite não só conhecer um pouco sobre a cultura cinematográfica portuguesa desse período, mas também sobre a própria dinâmica entre política, economia, sociedade, enfim, aquilo que era o Portugal de então. Então, cronologicamente, os primeiros cineclubes surgem, como vocês estão vendo aqui neste slide, surgem ainda antes da ditadura. A ditadura é de 26, as duas primeiras associações, que tinham um nome muito próximo, mas eram autónomas, uma no Porto, outra em Lisboa, distam de 350 quilómetros, quase, mais ou menos, como Lisboa e São Paulo, as duas principais cidades portuguesas, surgem em 1924. E, portanto, inserido num movimento que vinha influenciado por aquilo que estava acontecendo na Europa, sobretudo em França. Portugal tem esta enorme influência também da sociedade francesa e daquilo que é todo um paradigma francófono e cultural, dos cineclubes que vão surgindo em França no início dos anos 20, final dos anos 10, início dos anos 20. E, portanto, estas associações de amigos não eram ainda aquela ideia de cineclube popular, massificado, como irão surgir mais tarde, no pós-Segunda Guerra Mundial, mas são aqui associações mais elitistas, no sentido de que juntavam pessoas, sobretudo pessoas que tinham um enorme poder de compra, ou então intelectuais e artistas. Portanto, começam a surgir gradualmente alguns cineclubes no início também da década de 30, temos aqui alguns exemplos, o Cineclube de Portugal, em Lisboa e em Faro, também dois cineclubes autónomos, que não tinham qualquer relação, partilhando o mesmo nome, a secção de cinematografia do Grêmio Português de Cinematografia, a Associação dos Amadores Cinematográficos de Portugal, em 33, portanto, estes dois em Lisboa, em 33 o Cineclube Movimento no Porto, o Cineclube Português em Coimbra, a Sociedade Portuguesa de Cinematografia em Lisboa. Portanto,
como vocês vão aqui já percebendo, este é sobretudo um fenómeno urbano e de grandes cidades. Lisboa, Porto são as duas maiores cidades portuguesas, mas Faro e Coimbra também são cidades com uma dimensão média para o contexto português, e que são capitais dos seus, enfim, estados, entre aspas, dos seus distritos. Isto é um fenómeno muito mais localizado, muito mais minoritário, sobretudo para pessoas letradas, com uma formação intelectual e artística mais vincada, mas de facto há algo que acontece nos anos 40 em Portugal, que tem a ver com aqui, estão aqui apenas 4 desses momentos importantes que acontecem precisamente durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1941 e 1945, que tem a ver com uma reorganização da própria oposição ao fascismo. Em 41, uma reorganização do Partido Comunista Português, que tinha sido fundado em 1921, portanto, estamos neste ano a celebrar 100 anos, o centenário do Partido Comunista Português, e, portanto, o partido tinha entrado na clandestinidade em 32, com a perseguição do Estado Novo, e em 41 ele reorganiza-se, ganha uma nova liderança, com o Álvaro Cunhal a ser um dos líderes e o Júlio Fogaça. O Álvaro Cunhal seria o líder do partido até ao final do século XX e durante a transição democrática, foi um dos grandes protagonistas da transição democrática de 74. Em 42, a fundação da União Socialista, portanto, também um movimento de esquerda. Em 43, e isto é muito importante, em 43 e em 45, porque os diversos movimentos de oposição começam a juntar-se em movimentos de unidade antifascista. O primeiro deles é o MUNAF, o Movimento de Unidade Nacional Antifascista, que é criado em 43, e em 45 o ditador Salazar promete eleições tão livres como na livre Inglaterra. É essa a expressão que ele usa, não é? É óbvio que era uma fraude, uma farsa, as eleições não foram livres, mas nessas eleições concorreu um movimento de unidade democrática, aqui está com um erro, peço desculpa, está com um R a mais, o MUDI, que foi de facto um movimento muito importante e que centralizou e uniformizou, concentrou de alguma forma aquilo que eram enfim, movimentos dispersos. O Partido Comunista Português, eu relembro que mesmo reorganizado estava na clandestinidade. Portanto, em Portugal vivia um regime de partido único, que era na altura a União Nacional, depois mudou de nome para a Ação Nacional Popular, mas era um partido único. Então, é aqui, a partir deste período, que começam então a surgir uma nova vaga de cineclubes, muito mais politizados e também muito ligados a este contexto anterior, desta reorganização das oposições. Então, os primeiros cineclubes portugueses desta segunda vaga surgem a partir de 43, o Belcine, na Parede, portanto, nas imediações de Lisboa, o Clube Português de Cinematografia, em 45, no Porto, em Coimbra, o Círculo de Cinema, o Círculo de Cultura Cinematográfica, em Lisboa, em 46 já o Círculo de Cinema de Lisboa, e em Olhão, um cineclube que nós temos, por favor, que nós temos, enfim, ainda não conseguimos perceber se ele surge mesmo nesta altura ou se ele estava em formação e só surgiria posteriormente. Mas como vemos aqui, há de facto uma centralidade nas grandes cidades, excetuando o caso de Olhão, que é uma pequena cidade do Algarve, mas aqui, aquilo que vocês veem aqui é, no fundo, essa localização geográfica. Portanto, como vemos, 43, 45, 46, 47, o movimento cineclubista começa a ganhar força e, em abril de 47, a PIDE, que é a Polícia Política, prendeu alguns dirigentes cineclubistas, nomeadamente o José Borrego e o Rui Grácio, do Cineclube do Porto e Cineclube de Coimbra, precisamente porque eles estavam ligados aos movimentos de oposição, nomeadamente ao MUD, ao Movimento de Unidade Democrática e ao MUD Juvenil, que era também uma associação de jovens. Isto em abril de 47 e em janeiro de 48, a mesma polícia política, a PIDE, tomou de assalto a sede do mais importante cineclube português de então, o Círculo de Cinema de Lisboa, que tinha sido criado em 46, portanto teve
uma existência um pouco efêmera. Depois ele não voltou, ele não acabou aqui, mas acabou por definhar e encerraria funções no ano seguinte, em 49. Como podem ver aqui, foram capturados diversos dirigentes deste cineclube. Eu chamaria a vossa atenção para o Ernesto de Sousa, José Ernesto de Sousa, que este ano assinalámos o centenário do seu nascimento. O Ernesto de Sousa é uma figura muito importante, não só do cinema português, mas também da história da arte portuguesa. Portanto, celebra este ano o seu centenário, e eles foram presos precisamente por aquilo que a ditadura chamava de atividades subversivas, portanto, relacionados com aquilo que era a oposição democrática. No entanto, neste intervalo, entre abril de 47 e janeiro de 48, há algo que acontece fora de Portugal que iria ser determinante para o movimento cineclubista. Portanto, há aqui uma clara tentativa da ditadura de silenciar o movimento cineclubista. No entanto, em setembro de 47, durante o Festival de Cinema de Cannes, em França, a Federação Francesa de Cineclubes, que já existia na altura, portanto, era de facto muito pujante, convidou uma série de países, nós temos aqui alguns exemplos, de várias partes do mundo, Argentina, portanto, e Uruguai na América do Sul, Bélgica, Checoslováquia, mas a Checoslováquia, na Europa de Leste, não é? Em 47 já tínhamos o início da cortina de ferro que dividia a Europa em duas partes, portanto, temos a Checoslováquia também da Europa de Leste, a França, a Bélgica, a Holanda, a Inglaterra, a Irlanda, Portugal, e Suíça na Europa Ocidental, e Polónia e Checoslováquia na Europa de Leste, e temos também o Egito, portanto, em África. E estes delegados reuniram-se durante esse Festival de Cannes, naquilo que ficou conhecido como o primeiro encontro internacional de cineclubes, que daria origem precisamente à criação da Federação Internacional de Cineclubes, que é uma organização internacional que ainda existe hoje e que representa o movimento cineclubista em todo o mundo, não é? E que, de facto, reúne diversos federados em várias partes do mundo, hoje em dia já com outros representantes. Aliás, um dos últimos presidentes da FIAF foi um brasileiro, até há pouco tempo, o Claudino, por isso é um movimento também com um forte enraizamento na América Latina. Portanto, esta dinâmica internacional acabou por ajudar o movimento cineclubista, que tinha sido alvo, precisamente, de uma grande perseguição nos meses anteriores e nos meses seguintes a este encontro, mas ajudou, de alguma forma, a reerguer o movimento e a reorganizá-lo. Este que aqui temos à nossa direita é o Manuel de Azevedo, que foi o representante português nessa importante reunião em França, em Cannes. O Manuel Azevedo era, na altura, dirigente do Cineclube do Porto, e, após esse encontro, o Manuel Azevedo escreveu o livro que está à vossa esquerda, um livro que se chama O Movimento dos Cineclubes, onde ele fazia uma espécie de uma retrospectiva, de uma panorâmica sobre aquilo que era o movimento internacional do cineclubismo, mas também fazia um relatório daquilo que foi o encontro. Este livro foi editado pela Seara Nova, que era uma importante revista de pensamento também, de reflexão política, ligada muito ao movimento neorrealista português e aos movimentos progressistas, não é, por assim dizer. Era uma revista que também foi criada em 1921 e existiu durante este período também com um forte posicionamento intelectual, artístico, cultural, político. E este livro é muito importante porque, de facto, marca um momento de viragem. Aquilo que vai acontecer nos anos seguintes, este slide está fora do sítio, eu já volto a ele, está bem, se me permitem. Aquilo que vai acontecer, portanto, este livro é publicado em 48, aquilo que vai acontecer nos anos seguintes, e nós vemos aqui, do vosso lado esquerdo, uma sequência cronológica da criação de novos cineclubes entre 49 e 52. Por isso, os cineclubes que tinham sido encerrados em 48, 49, pela polícia política da ditadura, começam a reerguer-se com outros nomes, não é? Com outras designações, mas com as mesmas pessoas. E continuamos aqui a ver que a gênese deste movimento está muito fixada
em Lisboa, Coimbra e Porto. Lisboa, Coimbra e Porto, porque eram os grandes centros universitários do país. Eram as únicas localidades onde, nos anos 50, existiam universidades em Portugal. Esta democratização do ensino universitário acontece sobretudo na década de 70. A nossa universidade, onde eu e o Tiago lecionámos, só surge em 73 e depois autonomiza-se nos anos seguintes à Revolução. E há muitas outras universidades que surgem a partir de uma reforma educativa que acontece em Portugal em 1971. Portanto, em 1950, aquilo que nós temos em Portugal são 3 cidades com universidades, Lisboa, Porto e Coimbra. E há aqui, de facto, uma ligação muito próxima entre também estas realidades, não é? Da realidade universitária e daquilo que é o movimento cineclubista. Então surgem cineclubes em Coimbra, em Lisboa e no Porto, e também o Cineclube de Rio Maior, que é este ponto aqui mais deslocado, que também seria um cineclube muito importante. Eu chamo a vossa atenção, não chamo, eu vou continuar. Sim, chamo a vossa atenção para este cineclube aqui, o Cineclube Imagem, que é fundado em 1951, e porque ele, no fundo, é uma espécie de herdeiro daquele círculo de cinema que tinha sido encerrado em 1949, portanto, 2 anos antes, pela polícia política. E este Cineclube Imagem, como agora se designava, ele é uma espécie de uma consequência de uma revista de cinema que é criada em 1950. Ou seja, este que aqui está de costas, aqui no extremo mais direito da foto, é o Ernesto de Sousa, que era redator da revista entre 50 e 53, na sua primeira fase. Ela depois também seria censurada. E numa segunda fase, a partir de 54, o Ernesto de Sousa seria o seu diretor. Mas aqui, quem vemos mais nesta foto, isto é uma foto da redação da revista. Quem nós vemos aqui nesta foto é também o António Pedro Vasconcelos, que é este indivíduo aqui mais à esquerda, e o Alberto Sejas Santos, que é este aqui. Portanto, são 2 também figuras importantes da crítica de cinema em Portugal e que, na década de 70, seriam importantes realizadores, diretores, como vocês dizem no Brasil. Portanto, este cineclube, o Imagem, que era o herdeiro do Círculo de Cinema, que já era, na altura, em 48, o maior cineclube português, com mais de 2.000 associados, acabou também por ser muito importante, porque ele baseava-se nesta revista. Portanto, os sócios do Cineclube Imagem tinham, por inerência, uma assinatura da revista Imagem, que era uma revista muito popular na altura. E, portanto, isto é, de facto, um momento muito importante no ressurgimento do movimento cineclubista. Estes são algumas das capas dos programas do Cineclube Imagem, portanto, são de 63 e 64, mas como vocês podem ver, são imagens que, de facto, têm também uma identidade gráfica muito, muito forte, não é? Que marcam, precisamente, uma linha de programação muito social, muito humanista, muito ligada também, muito preocupada com aquilo que eram os problemas sociais e económicos da sociedade portuguesa e políticos, não é? Nós vemos aqui imagens de pessoas comuns e sugestivamente à direita. Eu relembro que este programa é de 64, Portugal vivia uma guerra, na altura, uma guerra colonial, impunha uma guerra colonial aos seus territórios coloniais, nomeadamente Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Por isso, estes programas também muitas vezes tinham uma segunda leitura, não é? Uma forma também de fazer uma sensibilização para a temática da guerra e para a temática da violência da guerra. Mas o Cineclube Imagem é, de facto, um dos mais populares em Portugal neste período, precisamente porque se apoiava naquilo que era a revista, que era uma revista muito, muito popular. Estas imagens são de 1900, esta imagem à direita é de 1955, em Coimbra, na delegação do 1º de Janeiro, que era um jornal do Porto, mas com delegações em várias cidades portuguesas. E aqui nós vemos os participantes do primeiro encontro de cineclubes portugueses, onde estiveram 10 dos 12 cineclubes que existiam naquela altura em Portugal. E aqui à esquerda temos então uma imagem que foi publicada precisamente na revista Imagem,
onde se localizam aqueles que eram os 12 cineclubes. Nós percebemos que há um claro predomínio pela faixa litoral e pelas grandes cidades, mas aqui, de cachimbo, não sei se conseguem ver aqui, é precisamente a figura do Ernesto de Souza, que era uma figura de destaque do movimento cineclubista neste período. Ele tinha sido dirigente do Círculo de Cinema de Lisboa, foi preso em 48, foi um dos dirigentes do Cineclube Imagem, foi diretor da revista Imagem, e seria também, já voltaremos a falar dele mais adiante, seria também diretor de um dos filmes mais importantes saídos do movimento cineclubista. Esta imagem é muito simbólica porque marca precisamente esta lógica de movimento, de rede, que os cineclubes de todo o país começam a organizar-se. Algo que não aconteceu naqueles cineclubes dos anos 20 e dos anos 30 que funcionavam autonomamente. Estes cineclubes desta segunda vaga, sobretudo a partir de 1955, que é a data do primeiro encontro nacional, começam a funcionar muito, muito articulados entre si em rede. E isso é muito importante e isso faz com que a ditadura comece a ficar preocupada. E aquilo que acontece nos anos seguintes... e por isso, desculpem-me, deixem-me voltar agora aqui ao slide anterior, é que essa ligação entre os cineclubes portugueses e a Federação Francesa de Cineclubes, que tinha sido iniciada lá em 47, não é? Precisamente no Festival de Cannes, prosseguiu. E em 56, 57, o Ernesto de Souza, que é este jovem aqui, nesta fotografia, participou ativamente em ações de formação promovidos pela pela Federação Francesa de Cineclubes, precisamente em 56 e 57. Portanto, neste momento em que a rede se começa a reorganizar e também a ter uma dimensão internacional. E aqui esta foto eu trouxe-a para cá, para vos partilhar convosco, porque nós vemos o Ernesto de Souza com outras figuras importantes da Nouvelle Vague, não é? Como o Alain Resnais, a Agnès Varda, o Jacques Demy, o Chris Marquet, precisamente porque para vocês perceberem esta ligação entre estes movimentos. O movimento de renovação, que foi a Nouvelle Vague e todas as novas vagas europeias e latino-americanas, que foram surgindo depois, nos anos 60. Portanto, esta matriz, não é, cineclubista destes cineastas que 5, 6, 7 anos antes de começarem a dirigir já frequentavam estes círculos cineclubistas, e em Portugal acontece o mesmo. Portanto, por isso é que este slide está fora do sítio, peço-vos desculpa. Por isso é esta a importância deste movimento. E aquilo que vai acontecendo nos anos seguintes, eu trago aqui agora uma cronologia do que é que acontece a partir de 1955, desse primeiro encontro. Começam a surgir em várias zonas do território cineclubes. E aqui temos um mapa dos cineclubes que surgem em 1955. Portanto, desde norte a sul do país, interior, Castelo Branco fica próximo da Covilhã, começam a surgir vários cineclubes. Em 56, mais, portanto, isto é, os mapas estão a acumular, portanto, continuam a surgir muitos cineclubes. Em 57, mais cineclubes. Em 58, o Cineclube de Guimarães, da minha cidade natal, surgiu em 1958, 1959. Portanto, em 1959, o cineclubismo era, de facto, uma rede de cineclubes que estavam já, como vocês podem ver aqui, espalhados pelo território. E 1959 é um ano importante, porque é o ano em que a repressão da ditadura regressa. Ela tinha começado antes. E 59 porquê? Peço desculpa. Porque em 1958 acontece em Portugal uma eleição presidencial em que há uma candidatura que mobiliza toda a oposição e também o movimento cineclubista na sua generalidade. É a candidatura do general Humberto Delgado, que é este senhor que está aqui. Portanto, isto é uma foto de uma ação de campanha no Porto, mas estas ações de campanha aconteceram em várias cidades do país, desde Chaves até Porto, Coimbra, Lisboa. E, portanto, houve um grande movimento de mobilização em 1958 e isto fez com que a repressão voltasse a recrudescer. E é isso que acontece, precisamente neste período.
entre 1956 e 1959 sucedem-se uma série de medidas por parte da ditadura para tentar silenciar, aniquilar, abafar, anular aquilo que era a ação do cineclubismo. Em março de 56, o nosso GIP, não é? O nosso Secretariado de Propaganda, promove a criação de uma Federação Portuguesa de Cineclubes, que vai entrar em funcionamento meses mais tarde. Esta federação não é mais do que um esquema legal, não é? Previsto na lei, de controlar todo o movimento cineclubista. Essa legislação prossegue. Em 57, por exemplo, os filmes em formato reduzido, que são formatos não comerciais de 16 e 8 milímetros, passam a ser censurados também, ou seja, passam a precisar de um visto da censura, que era algo até então que não existia. E em 1959, esta ditadura proíbe a realização do 5º Encontro Nacional de Cineclubes. Portanto, aquele encontro que começou lá atrás, em 55, com 10 cineclubes, em 59 já iria ter uns 30, e aí, também por estas consequências que tinham relacionadas com o que aconteceu no ano anterior, com a mobilização do movimento cineclubista em torno da campanha do Humberto Delgado, fez com que este encontro, que estava previsto para Torres Vedras, em 1959, fosse proibido. E muitos cineclubes, nos anos seguintes, foram encerrados compulsivamente. Régua, Braga, Setúbal, Vila Real de Santo António, enfim, uma série de cineclubes, 11 no total, foram fechados e extintos precisamente na sequência destes acontecimentos. Entre 1960, 61 e 62, o Estado Novo consegue fechar, por vários motivos, e usando também aquilo que era a própria Federação Portuguesa, consegue encerrar sumariamente 11 cineclubes no país. E, claro, promove uma grande machadada no movimento. Ainda assim, ao longo dos anos 60, o movimento persistiu com alguma resiliência, com algumas tentativas de manter uma atividade regular, que continuou naquilo que era a sua dimensão de exibição cinematográfica, mas foi bastante reduzida naquilo que era a sua intervenção cívica. E aqui nós temos 2 exemplos de 2 filmes produzidos em contexto cineclubista. À esquerda, Dom Roberto, um filme que nasce precisamente do grupo do Ernesto de Sousa, do Círculo de Cinema e depois do Cineclube Imagem, que é um filme com muitas influências do neorrealismo italiano, e que foi um filme que estreou em 1962. Ele foi produzido entre 1957 e 62, e o seu processo de produção é muito curioso, porque foi constituída uma cooperativa do espectador, ou seja, as pessoas compraram com 3 anos de antecedência o bilhete para assistirem ao filme. E, portanto, isto só foi possível precisamente porque o movimento cineclubista era muito forte neste período, apesar de toda a perseguição. Mas, naturalmente, foi perdendo protagonismo cívico e político por causa das sucessivas ondas de perseguição e de repressão. E o Alto da Floripes é um filme em formato reduzido, portanto, filmado em 16 milímetros, pelo Cineclube do Porto, pela secção de cinema experimental Cineclube do Porto, e é um filme também muito importante, rodado neste período, também entre 58, 59, 60, que iria inspirar o Manuel de Oliveira para fazer o Ato da Primavera, que é um filme também muito importante para o contexto cineclubista. Mas aquilo que de mais importante acontece no movimento cineclubista durante a década de 60 é uma reunião, uma espécie de um Estados Gerais, um Congresso Nacional do Cinema Português, que acontece em dezembro de 1967, no Porto, precisamente organizado pelo Cineclube do Porto, com o apoio da Fundação Gulbenkian, que é também um importante mecenas, que durante uma semana reúne-se no Porto aquilo que é a geração do novo cinema português, a geração dos cineastas que queriam romper com o status quo. Nós aqui temos alguns cineastas, o Manuel Faria de Almeida, temos aqui o António de Macedo, enfim, imensos outros cineastas que participaram neste encontro, desde o Manuel Oliveira, o Paulo Rocha, o António Pedro Vasconcelos, o Fernando Lopes, etc. E, portanto, foi um momento muito importante que seria um momento de viragem,
porque esta semana de encontro, esta semana do novo cinema português, que acontece em dezembro de 67, estaria na origem da criação de uma cooperativa de cineastas, que seria formalizada em 69, chamado Centro Português de Cinema, e que seria uma cooperativa financiada pela Fundação Carlos Gulbenkian, que iria permitir, em 71, 72 e 73, a produção de diversos filmes fora daquilo que era a lógica de apoio estatal. E com isto chegamos a 1974, também já chegamos à meia hora, e portanto não quero abusar da vossa paciência. Com isto chegamos a 1974, portanto, o fim da ditadura, não é? 48 anos depois, o fascismo é extinto em Portugal, quer dizer, mais ou menos, mas o movimento cineclubista reorganiza-se, não é? Depois de muita repressão vivida durante os anos 60, reorganiza-se em torno da Federação Portuguesa de Cineclubes, que é uma federação que foi fundada em 1978, ainda existe hoje, representa a maioria dos cineclubes que estão atualmente em funcionamento em Portugal, são cerca de 30. Depois há alguns casos de cineclubes que não se enquadram muito bem nesta tipologia mais convencional do cineclubismo, muitos cineclubes universitários, por exemplo, cineclubes também com outro tipo de programação, não tanto de programação de exibição, mas com produção editorial, etc. Portanto, estima-se neste momento que em Portugal existam 50 cineclubes, mas desses 50 cineclubes, uns 30, 25, são cineclubes que foram criados precisamente durante o período ditatorial, e são cineclubes com um grande património também de intervenção cívica, que ainda hoje tentam manter vivo esse espírito cineclubista. Não são sessões de cinema convencionais, são sessões de cinema onde o cinema é apresentado também como uma forma de, no fundo, de discutir a realidade, não é? E o movimento cineclubista também tem lutado tem sido a história da democratização, do pós-democracia, não é? Do pós-74, também tem sido uma história de resistência, agora não contra um inimigo político, fascista, mas contra o capitalismo e contra aquilo que é a evolução, não é, do cinema como nós o conhecemos, dos multiplexes e agora dos Netflixes. E, portanto, esta luta para manter as pessoas na sala de cinema e para manter as pessoas a refletir sobre o cinema e não as pessoas a consumir cinema, mas as pessoas que vão ver um filme e que depois discutem esse filme. O movimento cineclubista sempre se pautou por esta ação, por isso é que, por exemplo, a produção editorial dos cineclubes em Portugal sempre foi muito intensa, muita publicação. Nós vemos ali alguns exemplos, aqueles livros do movimento cineclubes, do Manuel Azevedo, mas muitos outros cineclubistas como Henrique Alves Costa, o próprio Ernesto de Sousa, o Luís Neves Real, publicaram também imensos livros, precisamente de reflexão sobre o cinema, não só sobre o cineclubismo, mas sobre o cinema. E isto é uma lição que nós temos em termos ditatoriais do movimento cineclubista, que foi um movimento de extrema resiliência, de extrema resistência também, mas sobretudo de resiliência, de procurar contornar todos aqueles obstáculos que foram surgindo. Pronto, eu estou à vossa disposição, teria aqui muito mais para conversar, como é óbvio, mas já gastei 30 minutos, acho que é suficiente para início de conversa e para podermos agora dialogar um bocadinho. Também estou muito curioso para ouvir as vossas questões e os vossos comentários. Obrigado pela atenção. Bom, vou assumir aqui meu privilégio de apresentador e já vou logo emplacar a primeira pergunta e vamos manter aquela dinâmica, né, que a gente fez com o Silvio, que é juntar um bloco aí de 2 ou 3 perguntas e para também não embolar muito a cabeça do Paulo. Estejam à vontade. E aí ele responde um bloco e a gente vai dando prosseguimento, né? Bom, a minha pergunta é bastante simples, Paulo. Assim, bom, primeiro um comentário mais genérico, assim, eu não tinha conhecimento, cara, dessa presença e dessa organização política, né, em torno do movimento. É o iceberg, Valcler. É o iceberg. A gente não vê o que está.
Enquanto você estava falando, eu estava pensando, pô, qual será o paralelo com o Brasil? Tivemos alguma coisa, Recife, São Paulo, Rio, que aqui é louco brando, não tenho nenhuma pista, mas te confesso que fiquei bastante curioso com toda essa tua apresentação, assim, e fiquei imaginando, aqui tivemos ditaduras em momentos mais ou menos parecidos, né? Mais ou menos, assim, você pega Estado Novo, né? Uma coisa, né? Aí a coisa do PID aí, aqui a gente teve o DIP, até os nomes são parecidos, enfim, o horror se reproduz sem criatividade, né? Mas a minha pergunta é bem objetiva, na verdade, Paulo. Eu queria que você falasse um pouco, se você tem esses dados também, se não, tudo bem, enfim. Qual é o acervo, o repertório, qual era o acervo, o repertório desses cineclubes, principalmente nessa época de maior incômodo, né? Para eles serem taxados de subversivos, né? Porque para além do apoio por exemplo, um candidato antipático ao regime, né, ditatorial, né, tem mais coisa aí debaixo, né? Eu fico imaginando o tipo de discussão, né? E aí eu fico imaginando, tudo converge para uma questão, aquilo que está sendo exibido na tela. Então, que repertório era esse, né, que incomodava, né, e do outro lado inspirava, né, a organização e o discurso revolucionário? Tá? Essa é a minha questão, e já passo para quem quiser fazer uma segunda. Eu queria, porque você falando aí, eu me lembro muito da minha, uma coisa semelhante no Brasil também, né? Eu fiz a minha dissertação de mestrado, foi sobre cinema novo. E uma das perguntas que eu fazia para todos os cineastas e para quem participava, como é que você aprendeu cinema? E todo mundo dizia que aprendeu fazendo. Na Cinemateca do Mar, tinha um cineclube na Faculdade Nacional de Filosofia, e eles faziam, por exemplo, assim, hoje vão passar cargas de cavalaria. Aí pegava vários filmes que tinham carga de cavalaria, montava aquele troço todo e passava para as pessoas assistirem. Depois montava, colava tudo de novo e devolvia para a Cinemateca do Mar. Então tem essa questão forte do cineclubismo, né, que vai dar, como tem também na França, como tem em Portugal, ou seja, parece que é um momento em que isso se repercute no mundo, talvez influenciado pelo neorrealismo, né, aquela coisa de o cinema é possível, que depois vem o Sarraceni e fala uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, que dizem que é do Glauber, ele diz que é dele, mas aí é a questão dele lá. Então, eu queria aprofundar essa, se fosse você aprofundar um pouco isso, porque aqui, com certeza, ou seja, eles trabalhavam, eles mexiam, né, mexiam nos filmes, remontavam, desmontavam, colavam de novo, e depois discutiam o cinema. Não teve assim, uma participação muito grande literária, vamos dizer assim, mas tinha sempre os papos depois do Cineclube da ABI, Cineclube do MAN, etc., e que as pessoas conversavam. Como é que foi isso em Portugal? Eu acredito que, pelo que você falou, foi mais ou menos assim também, né? As pessoas mexiam, trabalhavam, faziam a sua formação enquanto cineasta no cineclube, mexendo e produzindo também, né? Paulo, você quer responder essas duas e depois Sim. Eu passo? Estou desejoso. Então, o Pedro acabou dando a resposta para você, Valcler. O neorrealismo italiano, neste período de maior perseguição política, portanto, 45, 59, o neorrealismo italiano era um cinema que foi muito promovido pelos cineclubes. E muitos dos filmes foram censurados em Portugal. E depois também havia sessões clandestinas. Por exemplo, o Coração de Potemkin, um filme de 25, não é? Foi proibido em Portugal, por razões óbvias, o regime fascista não permitiu. Mas, por exemplo, os cineclubes organizavam sessões clandestinas com uma cópia de 8mm que andou a circular por vários cineclubes. Portanto, essa ideia da rede também era um dos grandes problemas, também respondendo agora também ao Pedro. O grande problema da ditadura é que estes cineclubes, pela primeira vez, estavam de alguma forma organizados. E eles trocavam informação entre si, as cópias circulavam entre eles, os boletins, que eram esses documentos de apoio às sessões, citavam-se permanentemente, e isso é um dos fatores importantes. Havia uma censura em Portugal, naquele período,
e os cineclubes também funcionavam como uma porta de entrada de muito pensamento gramsciano, que vinha sobretudo dos cineclubes italianos, mas também franceses. Portanto, muitos autores progressistas. O Karl Marx era traduzido para Carlos Marques, à portuguesa, precisamente para não ser identificado pela censura, por exemplo. Mas havia muitos textos publicados nos boletins dos cineclubes que eram traduzidos diretamente do francês, do italiano, do inglês. Portanto, os cineclubes também tiveram essa ponte importante para aquilo que foram as New Waves, não é? A Nouvelle Vague, o Free Cinema, o Cinema Novo, o novo cinema polaco, alemão, checo. Portanto, há também aqui um movimento importante de internacionalização, porque os cineclubes não era só um espaço de exibição, em Portugal era sobretudo também um espaço de pensamento. E começam a surgir, no final dos anos 50, 56, 57, 58, diversas secções de cinema nos próprios cineclubes. Portanto, não eram só espaços onde se via filmes, eram também espaços onde se produzia conteúdo editorial, e foi uma escola de críticos. Os cineclubes em Portugal não foram só uma escola de espectadores, foram também uma escola de críticos, porque muitos deles liam o André Bazin pela primeira vez, antes de estar traduzido em Portugal, o Bazin, porque só seria traduzido lá nos anos 90, era publicado nos boletins dos cineclubes. O André Bazin, por exemplo, o Aristarco, não é, das revistas italianas, enfim, uma série de intelectuais que não eram conhecidos em Portugal, entraram em Portugal precisamente por essa porta. No caso do Bazin, ele também era muito amado naquilo que eram os cineclubes católicos, porque o movimento cineclubista era muito heterogéneo, não eram, apesar de ser normalmente conotado com a esquerda, com o Partido Comunista, que de facto tinha uma ligação muito próxima, e com o movimento neorrealista, no caso da literatura. Também temos o argumentista do Dom Roberto é um neorrealista, que é o colaborador do argumento, o Alves Redol, e o Leão Penedo, e agora estava a falhar, o Fernando Namora e o Bernardo Santareno, que são escritores neorrealistas. Eles também colaboram com argumentos cinematográficos. Por isso, o cineclubismo foi uma escola de espectadores, foi uma escola de críticos. Muitos deles começaram a escrever nos cineclubes, nos boletins de cineclubes, e também uma escola de cineastas, porque eles começaram a frequentar esses cursos de formação. E muitos, pronto, naturalmente, depois tiveram de receber formação no exterior, porque em Portugal não havia nenhuma escola de cinema até 1973. Portanto, na viragem dos anos 50 para os anos 60, 58, 59, 60, 61, há uma geração de cineastas que vão estudar na Europa, sobretudo Lisboa, Paris e Londres. A maior parte deles vão estudar. E são pessoas que saem do movimento cineclubista. Portanto, o movimento cineclubista tinha esta multiplicidade de formação, não só enquanto espectador, mas também enquanto crítico, enquanto cineasta. E já não sei se foi o Valcler, se foi o Pedro que falou dos espólios, mas também é muito interessante isto. Como os cineclubes funcionavam em rede, por exemplo, se vocês hoje forem consultar o espólio do Cineclube de Guimarães, que é aquele que eu conheço melhor, porque é o meu cineclube da minha cidade, nós encontramos lá boletins dos outros cineclubes. E, por exemplo, quando em 2013 ou 14, já não me lembro bem, 13, salvo erro, 13 ou 14, eu precisei de fazer uma pesquisa sobre o cineclubismo em Angola. Sabem onde é que eu fui pesquisar os boletins do Cineclube de Angola, dos cineclubes de Angola, que eram vários? Não foi na Biblioteca Nacional, nem no Arquivo Nacional, foi no arquivo do Cineclube de Setúbal. Portanto, os próprios cineclubes funcionavam em rede, trocavam entre si os boletins e guardavam-nos nas suas bibliotecas. E eu não falei disso propositadamente, porque 30 minutos era pouco tempo, mas também há uma extensão do cineclubismo português aos territórios africanos, não é? Na altura sobre o jugo colonial, sobretudo Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, e esses cineclubes estavam muito ligados também aos movimentos de resistência política e aos próprios movimentos de independência. Porque muitos desses cineclubistas foram pessoas que foram, entre aspas, exiladas, foram pessoas que foram
degradadas para esses espaços pela própria ditadura, porque eram pessoas que aqui em Portugal tinham passado no MUD, no MUNAF, no Partido Comunista, na clandestinidade. Então o castigo deles foi enviá-los para Angola e para cidades longe da capital, Luanda, para o Lubito, para Benguela, para Moçambique, que são bem lá no sul, cidades pequenas. E se nós virmos o mapa do cineclubismo angolano, é nessas cidades para onde esses, entre aspas, eu digo entre aspas exilados porque eles não foram propriamente exilados. Eles eram pessoas que foram impossibilitadas de praticar profissões liberais, foram impossibilitadas de participar em concursos públicos. Portanto, a única forma que eles tinham de sobreviver, muitas vezes, era ir para Angola, ou para Moçambique, ou para o Brasil, eventualmente. E muitos deles que foram para Angola e para Moçambique acabaram por lá também manter uma atividade de resistência muito intensa. E os movimentos, os cineclubes também, em Angola e Moçambique, sobretudo, tiveram também um papel importante naquilo que foi o apoio aos movimentos de libertação. Muitos dirigentes cineclubistas eram também dirigentes dos partidos de libertação africana, que se tornaram autónomos, independentes, após 1974. Por isso também há essa dimensão ainda mais política, não é? Porque efetiva no terreno de participar num processo de independência num contexto bélico, não é? Hostil. E pronto, infelizmente também muitos dirigentes cineclubistas foram presos, foram torturados, enfim. Felizmente nenhum deles, pelo menos que se saiba até hoje, morreu no cárcere, mas muitos deles foram torturados e foram presos várias vezes. E isso também, enfim, também é um património que preservamos. O caso do Cineclube Guimarães, um dos seus fundadores foi também preso em 1969 e foi torturado. Portanto, também é um património que nós preservamos com muito respeito, não é? Porque faz parte daquilo que é, uma resistência a um regime ditatorial, repressivo, violento, que torturou milhões de portugueses e que matou alguns milhares. Não sei se respondi à vossa pergunta, mas eu acabo por fugir um bocadinho. Mas é um movimento muito heterogéneo. Também, eu estava a falar há bocado dos cineclubes católicos. Também havia, naturalmente, no meio daquilo que eram os movimentos católicos, também muitos chamados católicos progressistas, que eram católicos que tinham ligações que eram opositores à ditadura. E existem também alguns cineclubes católicos em Lisboa e no Porto, sobretudo, que lançam publicações, nomeadamente O Tempo e o Modo, e esses cineclubes católicos também exercem uma grande oposição ao regime, também acabam por fazer também esse trabalho de oposição a partir de uma posição não tão canónica, não é? Por isso, estas resistências são de facto múltiplas em diversas direções, contra o colonialismo, contra a ditadura, contra o fascismo, enfim, em diversas direções. Então, e eu fico pensando, Paulo, já vou passar aí para quem quer fazer perguntas, vou fazer um comentário. Desculpa, Valclara, desculpa, só para terminar, desculpa. Tá bom. Em relação ao Pedro, nós em Portugal só tínhamos uma cinemateca, que era a Cinemateca da Ditadura, a Cinemateca Nacional. Portanto, havia alguns cineclubes que tinham as suas próprias cinematecas, mas tinham poucas cópias, e portanto as cópias que circulavam entre os cineclubes não eram tanto as produções próprias, porque eles não tinham cópias, e muitas vezes os cineclubes tentavam fazer, por exemplo, retrospectivas de autores portugueses menos canónicos, como o Manuel de Oliveira, e a própria Cinemateca dificultava isso, porque era uma atitude também de importunar, de incomodar, de criar obstáculos. Mas os cineclubes valiam-se sobretudo de cópias do circuito comercial e escolhiam muito criteriosamente os filmes que exibiam, mas também exibiam cinema de Hollywood, cinema norte-americano, enfim, não era só cinema não era só cinema italiano e francês enfim, eu lembro que a primeira sessão, o Cineclube de Guimarães é fundado em 1958 e a primeira sessão em 35mm é precisamente com o Ladrões de Bicicletas. Em 1958, ou seja, 10 anos depois, o filme continuava a ser exibido, discutido,
e isso acontece muito com o Vitório de Sica, com o Ladrões de Bicicletas e com o Humberto D, que são 2 filmes que foram permitidos. Já o Roma, Cidade Aberta, estreou em Portugal, mas foi logo proibido. O Arroz Amargo, do Di Santis, foi também proibido. Ou seja, muitos filmes italianos foram proibidos, mas aquilo que nós vemos é que em 58, em 61, 62, 63, os filmes neorrealistas italianos continuam a ser exibidos, continuam a ser discutidos sistematicamente no circuito cineclubista. Portanto, prolongam aquilo que é o ciclo comercial natural do filme, não é? Já vou passar a pergunta para quem quiser formular a próxima pergunta. É só um comentário. Você começou o seu histórico ali pela década de 20, 30. Eu fico pensando, bom, pelo que você comentou, o repertório, então, devia ser o de Eisenstein, de Vertov, do cinema russo, não? Então, fala um pouquinho disso. O cinema soviético foi praticamente todo proibido em Portugal. O Coração de Potemkin só estreia em 74, é um dos primeiros filmes a ser exibidos após o fim da ditadura. O Homem da Câmara de Filmar não estreou em Portugal. Há algumas exceções, alguns filmes, Aldeia do Pecado, o Linha Geral do Eisenstein passou, portanto, mas há poucos filmes soviéticos que... Porquê? Porque nós estamos em ditadura militar desde 26. Há alguns filmes que estreiam em Portugal soviéticos, poucos, são 6 ou 7, ali em 27 e 28. Porquê? Porque há 2 cineastas portugueses que fizeram uma viagem pela Europa e trouxeram algumas cópias. Foi o Leitão de Barros e o António Lopes Ribeiro. Foram fazer um estudo sobre os estúdios de cinema, passaram por Paris, por Berlim, Varsóvia e Moscou. E, portanto, contactaram com o Dziga Vertov, com o Eisenstein. Mas é curioso que eles depois tornam cineastas fascistas. Nos anos 30 e 40 são cineastas que filmam, enfim, são uma espécie de Leni Riefenstahl à portuguesa. Sim, porque, enfim, o regime era tentacular, não é? E acabava por não... Quem quisesse filmar naquele período não tinha hipótese. Começam a surgir cineastas como o Manuel Guimarães nos anos 50, mas é num outro período. Mas naquele período, aqueles cineclubes que surgem são cineclubes sem esse pendor muito progressista. São mais clubes de amigos que se juntavam para ver filmes, mas era uma lógica mais elitista, não é? Não era... Reparem, o movimento cineclubista em França surge da fusão de duas linhas. Uma mais popular e outra mais elitista. Não é? E em Portugal, nos anos 20 e 30, os cineclubes são mais elitistas, são mais sociedades, não é? Societies, naquele estilo inglês, só de homens, conservadores, com poder de compra. É uma realidade muito diferente da segunda vaga, que é um movimento mais massificado. Reparem, o movimento cineclubista em Portugal chegou a ter 10, 15 mil associados, muitos deles profissionais liberais, professores, advogados, mas também pessoas operários, e havia cineclubes que tinham também o Cineclube do Barreiro, que é uma zona operária na periferia de Lisboa. É um cineclube que também tem uma tradição operária muito forte. Portanto, dependendo da região do país, há cineclubes que são mais politizados, menos politizados, mais operários, mais pequeno-burgueses, não é? Mas são de facto um fenómeno mais massificado. Temos cineclubes com 2.000 sócios, 2.500 sócios. Portanto, é de facto... Aqueles cineclubes lá dos anos 20 tinham 50 membros, 100 membros no máximo, percebem? É uma realidade muito, muito diferente. Só a burguesia. Bom, gente... Alta burguesia e aristocracia. Os aristocratas. Eu vou passar, então, quem gostaria de fazer uma pergunta. E Filó sempre late quando eu vou falar, né? Para ficar registrado nas minhas falas. Minha assistente. Paulo, eu pensei que o Val queria comentar, mas o Nordestâncias, o mito fundador dele é uma sessão de cineclube, que a gente... nosso primeiro momento, assim, que depois daquele momento o grupo de pesquisa surgiu, essa coisa origem, foi uma sessão de cineclube no campus da universidade em Arapiraca, que é uma cidade do interior do estado, uma cidade pequena, uma cidade média, né, para o padrão brasileiro,
do interior do estado de Alagoas. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu achei muito curioso, muito interessante os mapas que você traz, né? Essa coisa de arquiteto e urbanista, sempre olhar para o território. Mas esse processo de territorialização que você foi trazendo dos cineclubes, e em algum momento você fez a ponte com a expansão dessa rede universitária também, né? Então, os cineclubes universitários que, enfim, historicamente sempre há um vínculo, né, entre o movimento cineclubista e as universidades, mas imagino que da mesma forma, quando você fala das ex-colônias, né, desse processo de fundação nos territórios do interior, né, das pequenas cidades, levados por essas pessoas que estavam, em certa medida, exiladas, como é que você vê, se você vê um movimento também específico dos cineclubes universitários e dessa expansão da malha universitária, né, dos campos universitários pelo território do interior, fora das capitais, como é que ele anda para e passo com os cineclubes e ao mesmo tempo, como é que esse cineclube, né, como seria esse panorama do cineclubismo universitário também em Portugal, né, nesse momento, enfim. Sim, no eu início... queria fazer um comentário, desculpa, eu estou aqui com um comichão danado, que você está falando da coisa aí, e isso me lembra muito a situação no Brasil, porque eu fiz a minha dissertação de mestrado, foi sobre cinema novo, né? E é uma tese antropológica, então faço uma dissertação antropológica, faço uma brincadeira com os pais fundadores do cinema novo. Então, você tem Humberto Mauro, você tem o Paulo Emílio, Salles Gomes, você tem o movimento cineclubista também. E o movimento cineclubista no Brasil, nos anos 20, 30, basicamente era classe média alta, pessoas ricas ou classe média alta, né? E teve até uma função interessante de recuperar alguns filmes, né? Porque no Brasil tinha-se o hábito de alguns cinemas no interior, o cara mudava o filme, né? Na hora de passar o filme, ele cortava, tirava uma cena, depois... E aí, por exemplo, o Procura do Potemkin, a cópia que tem até hoje guardada no mar, ela foi recuperada assim, foram catando pedaços e depois juntaram o bicho todo no original, porque um juntava, um cortava uma cena, cortava outra, etc, etc. Então, tem essa coisa da formação, uma coisa universitária também forte, né? O Cineclube da Faculdade de Filosofia. E eu estou até procurando aqui o livro, para, de repente, você me dá teu endereço aí, que eu vou mandar uma cópia para você, que é sobre porque tem a parte grande, né? Ele chama-se A Geração do Cinema Novo, que é uma brincadeira, né, do ato de criar o cinema, mas também a geração, a faixa etária, aquele grupo de pessoas que, pela primeira vez no Brasil, resolveu fazer cinema. Então, é mais um comentário, porque você está falando e vem aqui uma série de ideias que me lembra coisa muito semelhante, né? Uma é muito diferente, outra é muito semelhante. E, embora a gente tenha tido também a ditadura do Estado Novo nos anos 30, o Estado Novo criou o Instituto Nacional do Cinema Educativo e botou Humberto Mauro como diretor, e que produziu alguns filmes que não eram tão reacionários assim, né? Porque o Humberto Mauro não era tão reacionário nesse ponto. E alguns filmes também sobre como é que você... Educativos, então, métodos de preservação da carne. O cara bota lá a carne salgada, não sei o quê, para passar por aí, para ensinar para as pessoas como é que fazia isso, né? Então, é mais um comentário, porque você está falando aí, está me dando esse comichão aqui, que é muito semelhante. Eu ver se eu acho até o livro aqui, e te mandar, depois você me manda teu endereço pelo Valco, pelo WhatsApp. Desculpa, é só porque realmente está me dando um comichão aqui no negócio. Não, então eu vou começar por aí, Juliana, depois eu falo dos universitários, está bem? Porque, de facto, em Portugal também houve esses serviços de propaganda agrícola, houve os serviços do Ministério da Agricultura, onde ensinavam, o objetivo era ensinar os agricultores a cultivar batata e a conseguir anular as pragas dos gafanhotos e essas coisas. E também tivemos uma espécie de Humberto Mauro, que era o Adolfo Coelho, que nunca passou... Enfim, nunca passou disso, de ser um técnico e de fazer cinema agrícola, e nós temos mesmo uma subcategoria de cinema agrícola, que são esses filmes feitos no Departamento de Cinema do Ministério da Agricultura. Mas o que acontece em Portugal na década de 30 e 40 é que, de facto, houve um grande controle sobre aquilo que eram os meios de produção. Basicamente, era praticamente impossível fazer cinema em Portugal sem ser com os meios de produção do Estado. Ou com o financiamento do Estado, ou usando o laboratório, que só havia um laboratório em Portugal, que era o da Tobis, só havia um laboratório de regulação da película, por isso logo
era um controle, não é? Sobre a produção, havia um estúdio, enfim, havia de facto um controle muito consciente dos meios de produção. Por isso é que na década de 30 e 40, que é esse período inicial de grande investimento ideológico, de grande fulgor, de grande controle e vigilância, as coisas mudam depois da Segunda Guerra Mundial, mas nessa primeira década e meia de fascismo, é muito difícil surgir. Nós não temos muita censura ao cinema, porque a censura é feita previamente, não é? Porque o Estado detém os meios de produção, controla o dinheiro, controla os estudos, os laboratórios, enfim, praticamente decide quem é que pode filmar ou não. E faz muitas encomendas, através dos ministérios, põe muita gente a trabalhar. Nós temos uma indústria que praticamente sobrevive, não do cinema de ficção, porque esse não era rentável, mas dos cinemas industriais, técnicos, propagandísticos, não é? Praticamente todo o serviço do Estado, desde o Exército, à Junta de Ação Social, câmaras municipais, que são as nossas, enfim, as vossas prefeituras, todas essas entidades públicas faziam encomendas a cineastas. Por isso eles acabavam por controlar um pouco aquilo que se produzia. A partir da década de 50 as coisas mudam, precisamente porque também o movimento cineclubista contribui para isso, não é? Porque o movimento cineclubista contribui para essa formação e para comprar máquinas de filmar. Alguns cineclubes criam as secções de cinema experimental, é precisamente para as pessoas familiarizarem com o processo produtivo e o uso do chamado formato reduzido. Ou seja, só havia um laboratório de película de 35 em Portugal, mas era fácil revelar película de 16 e de 8 milímetros, ou 9 milímetros e meio, como também havia nos anos 40. Por isso acaba por ser também uma forma, por isso é que em 57, o Estado, a ditadura, acaba por também submeter à censura as películas de 16mm e 8mm, porque eles perceberam que existia ali um circuito alternativo de cineastas que filmavam em 16mm e em 8mm, que não entravam no circuito comercial, mas que faziam um circuito pelos cineclubes e por festivais de cinema amador. Começam a surgir em Portugal também, em meados dos anos 50, um forte movimento de festivais de cinema amador, que tem também uma repercussão depois internacional. Eles começam a participar em festivais de cinema internacionais, juntam-se à UNICA, que era a União Internacional de Cinema de Amadores. Também em Angola e Moçambique esse movimento cresce muito e o Estado, a ditadura, começa a perceber que há ali um movimento alternativo que é preciso silenciar também. E então, em 57, criam essas restrições e começam a censurar alguns filmes na década de 60 e de 70. Portanto, há uma vigilância atuante, mas há também uma tentativa de controlar os meios de produção. E nós não temos a dimensão do Brasil, aqui era mais difícil fugir a essas garras, não é? Porque o território é menor, enfim... O Estado Novo funcionava com um sistema de repressão central, que era a Polícia Política, a PIDE, e o SNI, que era o Departamento de Propaganda, mas depois localmente funcionavam também pequenas células da Mocidade Portuguesa, da Legião Portuguesa, que eram movimentos, milícias cívicas, o Governo Civil, que era uma espécie de governo estadual, as prefeituras, todos estes órgãos de poder local funcionavam também com uma forte ação de vigilância e de repressão. E se nós hoje... Uma das coisas muito curiosas das ditaduras é que elas têm arquivos incríveis, não é? Porque eles documentam tudo. Todo o telegrama que era enviado com um duplicador que guardava. Quem enviava, guardava o que enviava. Então nós hoje, quando fazemos pesquisa no nosso arquivo nacional, que é a Torre do Tombo, é incrível o nível de controle que eles tinham. É impressionante. E essa rede, eles estavam em permanente diálogo com várias entidades locais. A partir de uma determinada altura, uma forma de controlar os cineclubes é criar uma legislação que fazia com que os dirigentes cineclubistas tivessem de ser homologados pelo Ministério do Interior. Então, há ali uma troca de correspondência. Quando vem uma lista com os dirigentes cineclubistas, há uma imensa troca de correspondência entre o Poder Central e as diversas delegações regionais para perceber se aquela pessoa é um oposicionista e se pode desempenhar funções
no cineclube, e muitos deles são proibidos, são impedidos. Em Guimarães, por exemplo, sabem como é que foi uma das formas de contornar isso? Há uma lista célebre quando os sócios enviavam as listas das pessoas que eram censuradas, não eram autorizadas. Houve uma determinada altura, o que é que eles fazem? Enviam uma lista com mulheres. Eram as mulheres deles, que não tinham ficha na polícia, portanto, não havia nenhum pretexto legal para elas não serem homologadas, mas na prática elas eram apenas a testa de ferro. Porque foi a forma que se encontrou. Porque eles estavam sistematicamente a impedir. E então, ok, as mulheres deles, as esposas, não tinham ficha política. E então nós tivemos aqui 2 ou 3 anos de direções com mulheres por causa disso, que eram formas também, enfim, criativas, muitas vezes sem recurso. E claro, muitas dessas mulheres acabaram por, ao fim de 2 ou 3 anos, criar uma ficha na PID e deixaram depois de poder ser candidatas. Enfim, há imensos estratagemas criativos para contornar isso. Em relação aos cineclubes universitários, naquela segunda vaga dos anos 40, muitos cineclubes surgem mesmo nas universidades. Em Coimbra, Lisboa e Porto, os cineclubes universitários eram cineclubes muito importantes. Só que há um problema, é que os universitários graduam-se e saem da universidade. Então, esses cineclubes universitários foram-se transformando. Ou seja, as pessoas que estavam no cineclube universitário, à medida que se foram graduando, foram criando cineclubes fora da universidade. E isto acaba por criar enfim, interromper. Os cineclubes universitários acabavam por não prosseguir. Porquê? Porque a nova leva de estudantes muitas vezes não eram cinéfilos, interessavam-se por outro tipo de práticas culturais, como o teatro, a dança, a literatura. Enfim, e o movimento universitário também tem essas interrupções. No entanto, eles continuavam para além da universidade. E por isso é que o círculo de cinema surge no contexto universitário, depois prolonga-se para o imagem. O cineclube, o CCC, que era o Círculo de Cinema, como é que era? Agora não lembro, Círculo de Cultura Cinematográfica, transforma-se depois no Cineclube Católico. Enfim, estão a ver, pronto, há esse momento de resistência também nas universidades. A década de 60 é uma década marcada em Portugal por 2 grandes crises académicas, a de 62 e a de 69, em que há uma repressão sobre os estudantes. A polícia entra nos campos, agride, prende, demite professores. Portanto, a década de 60 são também momentos de grande associativismo universitário. E os cineclubes também estão ligados a esses movimentos. Mais recentemente, na era democrática, os cineclubes universitários também sofrem muito disso. Ou seja, muitas vezes são interrompidos porque há menos interessados, não é? Há uma renovação muito mais rápida daquilo que são os estudantes, não é? Que estão agora 3 anos na universidade e saem. Portanto, isso acaba por fazer com que o movimento perca força. No entanto, há uma clara consequência disso. Esses núcleos universitários acabam depois por criar cineclubes na sociedade civil e, portanto, formam como uma espécie de incubadora, não é? Como uma espécie de estufa onde germinam esses movimentos que depois têm um desenvolvimento na sociedade, não é? Em outras formas de organização. Mas continuam a ser, hoje em dia, sobretudo, cineclubes informais que não têm uma formalização jurídica e legal, funcionam como núcleos de estudantes, e essa informalidade tem vantagens, é tudo muito mais simples, mas tem desvantagens, é que depois é muito difícil garantir uma ação contínua, não é? É isso. Na UB, na graduação e na pós-graduação, vocês têm um cineclube organizado? Assim? Sim, temos o núcleo de estudantes, que tem também uma atividade de exibição, portanto, são eles que organizam as sessões, que programam, que escolhem os filmes. Claro que no último ano, por causa da pandemia, estamos todos numa situação de suspensão, mas sim, é muito usual nas universidades haver esses núcleos de cinema, sobretudo em universidades onde existem cursos de cinema ou de audiovisual, que também é uma prática muito comum, mas são cineclubes informais, não integram aquela rede mais formal
da Federação Portuguesa de Cineclubes, que por sua vez está ligada à Federação Internacional de Cineclubes. Portanto, é uma rede ampliada que funciona também em articulação com muitos festivais de cinema. E também o fenómeno dos festivais de cinema em Portugal também está muito ligado ao movimento cineclubista. A maior parte dos festivais de cinema em Portugal, os primeiros, os mais históricos, surgem precisamente também em consequência disso. São pessoas que saem dos cineclubes e criam uma programação cultural muito mais abrangente. É a parte de baixo do iceberg, né? É isso. Gente, alguém mais quer fazer uma pergunta? O momento é agora. Ou calem-se para sempre, é o que diz o padre. Até um próximo encontro. Que será amanhã, certo? Amanhã temos de novo. À mesma hora. Mesma hora, eu e Tiago dividindo aí uma bolacha. Você conhece a Nina, né? A Nina da Federal Fluminense, não é? Sim. Ela vai estar também, não é? Vai estar no último dia com o Pedro. Vai ser o último dia com o Pedro. Ótimo. Então, depois você me manda o teu endereço, eu vou te mandar isso aqui para Portugal. Ó. Obrigado, Pedro. Estou muito curioso. O cinema novo. Porque Obrigado. tem essa parte do Cineclube, tem certas coisas que são muito semelhantes, muito parecidas realmente. Acho que vai dar samba isso aí. Ok, obrigado. Gente, então eu vou agradecer muitíssimo aqui a presença de Paulo, a fala muito legal que ele trouxe aqui para a gente, trazendo esse percurso dessa relação, né, do cinema com a política, né, com os movimentos sociais, com esse fenômeno do fascismo, da ditadura, que a gente aqui no Brasil conhece tão bem e que se mostra, às vezes, de formas capciosas, né, como a gente está vivendo agora. Resistir é preciso, já dizia o poeta, não é? Resistir e atacar, né? Partir para cima também, de vez em quando. Partir para dentro, como fala a gíria, né? Enfim. Mas, Paulo, muito obrigado, muito bacana. Amanhã estamos juntos de novo. Obrigado, meu, Valclé, Juliana, Pedro. Que esse seja um primeiro encontro e uma primeira articulação aí da gente nesse formato. E quem sabe, como você falou no início da tua fala, um encontro aqui em Alagoas, né? Preciso dizer que não sou dono da cidade, mas a cidade está de portas abertas aqui te esperando. Obrigado, Valclé. Obrigado, Juliana, Pedro, também pelas perguntas, pelo diálogo. Eu que agradeço. Eu não podia ficar batendo, fazendo pergunta para você o dia inteiro, mas aí fica monopolizando, né? Depois, o dia que a gente conseguir encontrar, a gente conversa sobre isso. É isso. E obrigado também a todos por estarem aqui a ouvir, pela vossa paciência, está bem? Obrigada, Paulo. Obrigada. Eu queria lembrar, então, que amanhã a gente tem mais e que a gente já está colocando no final do dia, assim, quando o Google Meet libera a gravação, no canal do YouTube. Então, quem quiser rever ou falar com outras pessoas, né, ou recomendar, fica à vontade lá no grupo de pesquisa Nordestanas, no canal do YouTube da gente. Então, os agradecimentos pelo chat. Eu estou achando que é muito engraçado essa migração para o virtual, porque fica esse chat paralelo, né, onde as pessoas ficam. Não sei se aí acontece, mas aqui as pessoas são menos formais, Paulo. Então, quando a gente está numa banca, também. E aí a gente vai ler, né, a ata, o resultado da banca, começa aqui no chat, parabéns! Então, tá todo mundo aí, né? Tá as bolinhas, mas tá todo mundo aí. Então, gente. Obrigado, estou vendo, obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigada, gente. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã. Tchau. Tchau.